E nessa natureza política eu quero falar da camada da sanção contra ministros do governo e também contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Troilo, porque o presidente Lula disse que levou também isso para o debate com Donald Trump nessa conversa ali na Malásia. Você entende que esse é, digamos, um problema que o governo tenha que resolver, principalmente quando olhamos para uma sanção contra um ministro do Supremo Tribunal Federal? De que maneira que você entende a relevância diplomática do Brasil nessa resolução também, saindo da parte econômica e ficando apenas na sanção que fala sobre perseguição política ou também a empresas norte-americanas que atuam aqui no Brasil? Pelo que eu entendi, o próprio presidente do Brasil disse que tratou desse assunto, né, e vai continuar tratando. E que levou a, digamos, fatos verdadeiros que possam levar Donald Trump a mudar o entendimento que ele tem da aplicação da lei Magnitsky, por exemplo, ou o fato de o julgamento de Jair Bolsonaro ter provas que coloquem o ex-presidente naquela situação de uma maneira mais transparente também para o presidente Donald Trump. Como que isso interfere nessa história, no teu ponto de vista? A minha impressão é que os americanos não priorizarão isso. Se por acaso isso vier a fazer parte das conversas, será alguma iniciativa do lado brasileiro, né? Eu tenho uma ideia razoavelmente clara do que os americanos querem. E qual é? Eu acho, Evandro, são 6 coisas. Por favor. Ué, 6 coisas. Esse programa é exatamente para isso. Vamos lá, comece pela primeira. Eu acho que eles querem e todas essas 6 coisas que eu vou mencionar não é só com o Brasil, é com qualquer parceiro comercial, tá? Então vamos dividir. Ou melhor, é como se eles tivessem 6 mega objetivos e a depender da parte com a qual eles se sentam, esses 6 mega objetivos podem ter maior aderência ou menor aderência, dependendo mais uma vez de quem é o parceiro. Então, vamos lá Então vamos parcelar para que as pessoas então possam acompanhar a nossa linha de pensamento também. Qual seria o primeiro, Troilo? A ideia de que você introduz a noção de qui pro quo em relação a ambientes de negócios. Então, a maneira pela qual você, país, suas empresas serão tratados na minha jurisdição é também a maneira pela qual eu espero que as empresas americanas, que o capital americano seja tratado na sua jurisdição. Certo? Então, essa é quase como se fosse uma espécie de isonomia dos ambientes de negócios. Bruno mencionou o Bretton Woods aqui. Se você tivesse uma nova Bretton Woods, eu acho que agora ele ia puxar a reunião para ser em Mar-a-Lago, né? Mas se tivesse a convenção de Mar-a-Lago, tá certo? Acho que um dos principais elementos seria essa história da isonomia, né? Você emoldurar a maneira pela qual o ambiente de negócios está configurado no outro país quando comparado com os Estados Unidos. Né? E eu acho que aqui há muito o que resolver, oferecer, negociar, chegar em pontos comuns entre Brasil e os Estados Unidos, mas eu tenho a impressão que com esse mega objetivo, o principal intuito americano é criar menos arestas na presença de empresas americanas na China. Né? Porque na China você vai montar um negócio, você precisa encontrar um sócio chinês, essencialmente você cria uma nova pessoa jurídica, eles ficam com 51%, você 49%. Aí os americanos argumentam que você passa 2 ou 3 décadas lá, eles absorvem a tecnologia, absorvem os métodos de administração e depois dizem o seguinte: escuta, eu queria comprar a sua parte, foi um prazer te conhecer. Então, você tem esse tema, esse acho que é um mega objetivo. Segundo, é esse tema da criticalidade, né, de buracos, né, ou elos frágeis em cadeias globais de valor. Então, a experiência da Covid-19 foi muito traumática. Chegou um momento que os americanos não conseguiam produzir respiradores ou não conseguiam produzir máscaras. Então, eu tenho a impressão que eles vão buscar, por meio dessas negociações, diminuir a exposição deles a essas situações críticas. Né? Terceiro é o seguinte: nós estamos numa nova fronteira da economia em que temas como robótica, computação quântica e inteligência artificial serão a chave com que você abre a nova era, né? E parece que existe a ver um elemento comum de todos esses novos setores de ponta, que é o tema dos semicondutores e dos chips, né? E hoje você tem uma situação em que há uma empresa, por exemplo, em Taiwan, que tem 93% do mercado mundial, que é a TSMC, né? Então, Taiwan Semiconductor Company. Então,
trazer a produção e a liderança, né, nos chips, no desenho, mas também nos aspectos físicos da produção de semicondutores para uma liderança americana me parece uma prioridade deles. Tema 4, né, é o tema de energia. Né? Mencionávamos agora há pouco as cripto, mas se você olhar também os grandes centros de dados, né, que são turbinados por inteligências artificiais, eles são grandes consumidores de energia. Eu não sei se você chegou a ver, Evandro, mas, por exemplo, o secretário de Estado, Marco Rubio, fez um depoimento no Congresso americano, em abril, maio, mais ou menos. Ele fazia uma pergunta para ele sobre liderança americana na área de inteligência artificial e ele fala sobre a pré-condição da energia, né, e que haveria uma grande diferença entre, por exemplo, a capacidade da China e a capacidade dos Estados Unidos. E logo em seguida ele diz o seguinte: olha, nós vamos buscar tentar construir elos estratégicos onde a gente pode ter uma expansão do estoque de energia disponível para nós. E aí quem ele menciona? O Paraguai, por conta do superávit energético da usina da Itaipu. Você consegue pensar em algum país que tem reservas de petróleo abundantes, inclusive offshore, que tem uma matriz razoavelmente bem equilibrada, né, um potencial de energia, de geração de energia a partir da água gigantesco, dos fotovoltaicos ou dos eólicos? É o Brasil. Então aqui nós temos acho, um jogo interessante aí nesse tema da energia. Quinto? O quinto tema é o tema dos ingredientes ativos da indústria farmacêutica. É o tal dos APIs. Né? Mais uma vez, eu acho que eles fizeram lá um mapeamento e você tem muito disso concentrado em China e Índia. Eles querem diminuir a vulnerabilidade que eles têm, então eles vão buscar, mais uma vez, capacidade endógena própria para a produção desse tipo de insumo da indústria farmacêutica, né? Mesmo porque no momento em que a medicina está tão avançada, né, você fica muito vulnerável se você não tiver isso. E para fechar, o sexto? E o sexto é o seguinte: eu acho que eles vão querer buscar a previsibilidade no acesso àqueles itens essenciais da ciência do século XXI e da economia do século XXI que respondem pelo nome de terras raras ou minerais críticos. Né? E pelo que se comenta, enfim, eu sou geologicamente muito ignorante, né? Mas pelo que eu tenho ouvido falar, você tem dois grandes estoques, um está na China, e a China está weaponizando, agora está na moda essa palavra, verdade, weaponizar, ou seja, transformar em arma os estoques que elas têm de terras raras, até para virar, mais uma vez, meio de troca, uma capacidade a mais nas negociações com os americanos. E o segundo tema é o Brasil. Então, enfim, isso é o que eles querem. Sabe o que é o mais difícil, Ivan? O que nós queremos? Tá certo? Se eles vêm com esse shopping list, né, com essa lista de compras, o que a gente quer? É isso. Depois eu vou nessa linha, velho. Vai lá, Jess. Minha pergunta é na linha das terras raras. Existem estudos que mostram que a China hoje monopoliza cerca de 90% desse mercado entre a produção, o uso e a venda. E no momento mais difícil da relação comercial Estados Unidos e China foi exatamente essa proibição do presidente da China, Xi Jinping, em relação à exportação de terras raras para os Estados Unidos. Ficaram afetados também pela situação de compra de soja, mas foi ali a situação das terras raras que abriu um alerta e até permitiu que Donald Trump entrasse com algumas iniciativas em relação à exploração de terras raras no mar, em áreas internacionais, um projeto que ele já tinha debatido no mandato anterior, mas não levou adiante. Quando a gente olha para esse assunto, as terras raras são importantes para vários dos pontos que o senhor bem mencionou aqui, desde a tecnologia até mesmo ao desenvolvimento da inteligência artificial, elas colocam como um dos pontos principais. Eles estão utilizando as terras raras, a China, no caso, como uma arma. Em uma reunião recente com o secretário Scott Bessent, a China já anunciou ali que teria algum grau de acordo. Mas como o Brasil poderia instrumentalizar isso em seu próprio favor e se valeria a pena o Brasil tomar essa posição mais ativa em relação aos Estados Unidos, como, quem sabe, um canal de contato não só diplomático, mas econômico, de favores, de abertura de mercado, se você acha que isso é possível e, se sim, como a China reagirá ao Brasil, que nos últimos tempos tem se mostrado um grande parceiro econômico, diplomático, comercial e até mesmo nessa retórica anti-Estados Unidos, como ela reagiria a isso em relação a outros acordos e expansões de mercado que acontecem também do Brasil com a China hoje?
Jess, eu conversei há um tempo atrás com o presidente de uma das 4 maiores consultorias do mundo. Tem 4 grandes, né? Eu conversei com um deles, o presidente global, e ele estava vindo... ele chegou para essa conversa vindo de um período num país do Oriente Médio, né? E aí, quando ele estava trocando ideias com os líderes desse país do Oriente Médio, ele ouviu dos líderes desse país do Oriente Médio a ideia de que o Brasil seria um ator importante no jogo da inteligência artificial. Aí ele ficou surpreso. Por quê? Né? Quer dizer, o Brasil não tem o montante de engenheiros, né? O montante de recursos, né? A parcela do produto interno bruto brasileiro que é direcionado para pesquisa e desenvolvimento já é pequena. Para desenvolvimento de inteligência aumentada, enfim, é uma fração. Então, por que você... Perguntou ele, né? Por que você acha que o Brasil é um ator importante? Ele disse, olha, porque a energia é fundamental para o desenvolvimento desse universo, desse ecossistema da inteligência artificial, né? E o Brasil, mais uma vez, tem essa multiplicidade de fontes energéticas. Vem por aí, disseram eles, um fenômeno chamado inteligência artificial verde, ou seja, que são estoques de capitais disponibilizados para turbinar energia para a inteligência artificial a partir de fontes renováveis. Tudo isso é interessante para o Brasil. A minha impressão é que o mesmo jogo que o Brasil pode jogar, né, como fornecedor de previsibilidade, multiplicidade, segurança energética, é um jogo que o Brasil pode jogar no campo de terras raras e de minerais críticos. Eu vejo com muito bons olhos a possibilidade de você trair capital dos Estados Unidos, tecnologia dos Estados Unidos para a formação de joint ventures, para o desenvolvimento dessas áreas no Brasil. Muito bons olhos capitais dos Estados Unidos e de outros países do mundo também, né? O Brasil tem uma dificuldade crônica, né, em poupar e em investir. Eu acho que esse é um chamariz muito interessante e que pode vir a criar vocações adicionais para a nossa economia, para além, por exemplo, desse setor tão pujante que é o agronegócio.